Boa tarde a todos. Eu sou Paulo Gomes, diretor-geral do IA Brasil. Nós temos aqui trazer para todos os nossos auditores, né, e integrantes do IA Brasil, a evolução da auditoria das organizações nesses últimos tempos, né? Então, eu, por exemplo, já tenho 40 anos, eu vivenciei muitas evoluções, né? Então, esse é interessante porque cada vez a auditoria está evoluindo, né, isso é constante, e nesse momento atual com pandemia, eu diria até que evoluiu mais ainda. E para participar dessa nossa conversa bem informal, temos 3 profissionais aqui conceituados no mercado, empresas grandes, né? O Renato Souza, da Transpetros, executivo de auditoria, o Baros, diretor de auditoria da Vale, e a Isabel, executiva de auditoria da Pirana. Bom, então, eu sou, como eu falei, estou há 40 anos, né, nesse ramo de auditoria e passei por várias situações aí de experiência, né, até desde o início quando a auditoria era vinculada à área financeira, não era nem ao Conselho de Administração, então houve uma evolução grande nesse sentido. Participei do projeto SOX para colocar ações na Bolsa de Nova York, foi uma vertente da auditoria que antes era muito operacional, foi lidar com o processo de negócio, visando principalmente as empresas listadas em Bolsa de Valores, e depois fiz também a parte de tecnologia da informação para ajudar no mapeamento dos riscos e até ver a evolução dos valores, dos números das organizações, para a gente poder atuar com maior segurança e dentro dos maiores riscos que a organização tinha. E para falar sobre esses assuntos, né, eu gostaria que cada um falasse um pouco da sua vida profissional e para a gente começar o nosso debate. Isabel, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Isabel Santiago, igual o Paulo Gomes já mencionou. Eu trabalho há mais de 40 anos com contabilidade e auditoria, sendo que já atuei nos segmentos de indústria, comércio varejista, fundo de pensão e outras fundações. Tá? Eu sou contadora e administradora de empresas. Atuo também em conselhos fiscais, conselho de administração e comitê de auditoria. Atualmente, eu sou presidente do conselho de administração do IA Brasil. Por favor. Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo da sua localização aí no globo. Como o Paulinho me apresentou, sou Renato Triciuzzi, tenho 28 anos de atuação na área de auditoria externa, auditoria interna, há alguns anos, aí, quase uns 15 anos, como voluntário do IA Brasil, sempre na defesa e evolução da nossa profissão, né? Eu acho que o tópico que a gente vai debater hoje aqui tem muito a ver com o nosso atual cenário, né? Esse pulo que a gente precisa ter aí de acordo com esse novo normal que a gente vem vivendo. É um prazer aí estar com 3 outras feras aí do mercado, podendo a gente trocar experiência e agregar para os associados do IA Brasil. Obrigado. Ricardo, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Baras, eu sou o diretor global de auditoria da Vale, tenho 35 anos de experiência em auditoria, já trabalhei em papel de celulose, farmacêutica, alumínio e agora em mineração. Já fiz auditoria em quase 40 países e todos os cantos do mundo que possa imaginar, e trabalhei com vários auditores de nacionalidades diferentes, que me trouxe uma experiência muito grande de como trabalhar com equipes com diferenças culturais muito diferentes. Porque é interessante ver gente da Europa muito diferente dos americanos, muito diferente da América do Sul e dos asiáticos. Além disso, eu trabalhei em auditorias de grandes projetos de capital, de implantação de sistemas, de SOX e assim por diante. Vai ser um prazer esse debate hoje. Bom, a nossa ideia desse painel de debates é trazer a experiência de cada um, né?
E é interessante frisar que todos nós aqui somos voluntários, né? E temos a nossa atividade normal no dia a dia e fazemos muito com prazer passar nossa experiência para os auditores, principalmente aqueles que estão começando. Bom, então a nossa mesa de debate, a gente vai fazer o seguinte, são perguntas já praticamente definidas em outros eventos do IA Brasil. Várias perguntas foram feitas e nem sempre você consegue responder de imediato essa situação. E as perguntas que têm mais chamado a atenção no aspecto de governança, né? Poderia começar com o Renato, a pergunta seria a mesma para todos. Como você poderia nos informar a nossa participação com relação aos comitês de auditoria e conselhos para auxiliá-los na tomada de decisão? Bom, Paulinho, essas perguntas, né, desse tipo sempre vêm à tona, né, quando a gente faz qualquer tipo de webinar, mesa de debate, palestra, e é bem interessante porque os auditores têm muita dúvida, né, do nosso papel, aquela questão antiga, né, e também muito atual da independência, né? Ela volta e meia nós voltamos a discutir a independência da auditoria interna. É algo muito importante, mas mais importante do que uma independência que não tem que se revelar por isolamento, né? O auditor não tem que se isolar, ele tem assim que manter a sua objetividade, né? O seu foco na sua proposição de valor, e essa proposição de valor, claro, consequente, tem que estar bem alinhada com os propósitos da organização. Então, você me perguntou, né, sendo bem direto, as nossas participações nas discussões estratégicas da companhia como um todo. Eu acho que sim, ela é totalmente factível, né? Eu acho até que ela seria benéfica, né? Por mais que o auditor... Aí a gente vai discutir, talvez mais à frente, não sei se os colegas concordam comigo, da capacitação desse auditor, né? Aqui nessa mesa temos pessoas muito experientes, mas eu vejo sim essa possibilidade de participação, quiçá como ouvinte, como membro de uma discussão, porque quem é mais, ou melhor não, quem participa mais das análises de risco da companhia. Ou seja, os auditores estão na mesa. E se eles estão na mesa, por que não participar das decisões, né, das discussões, não das decisões? O auditor não decide, o auditor discute, traz à luz um risco, esse risco estratégico, né, de entrada de um novo mercado, uma joint venture com fornecedor, ou uma mudança na cadeia de valor da companhia, ou implementação de um sistema novo, qualquer grande plano estratégico que vá ser tratado pela organização, eu acho sim que o auditor tem que ter essa cadeira e para poder estar ali. Agora, ele tem que se valer, né? A gente talvez tenha outras perguntas aí, valer da sua competência, do seu conhecimento para estar ali discutindo, mas eu não vejo impeditivo nenhum, acho sim que nós devemos estar ali, Paulinho. Isabel, por favor. Eu acho sim que o auditor interno ele tem que participar das discussões estratégicas da empresa, e o primeiro ponto é alinhar o plano de auditoria aos objetivos estratégicos, porque assim o auditor vai trabalhar, vai agregar valor para a empresa, porque ele vai estar direcionando seus esforços para aquele caminho, né, que a empresa quer seguir com o seu planejamento estratégico. Então, ter o auditor envolvido também nas ações do dia a dia traz muito valor para a empresa, porque o auditor tem a visão da empresa como um todo, tem uma visão mais macro, ele pode trazer para dentro daqueles projetos, para dentro daquelas ações estratégicas o seu conhecimento de negócio, mantendo sempre a independência a partir do momento que o auditor não toma decisão.
O auditor vai estar ali para poder acompanhar o processo, para poder contribuir com o seu conhecimento, mas as decisões estratégicas cabem aos órgãos de direção. Isso com essa visão de não tomar decisões, mas fazer recomendações, identificar riscos, avaliar os riscos que podem impedir o alcance daqueles objetivos, o auditor contribui sim para a governança das empresas e, consequentemente, assessora melhor os conselhos de administração e os comitês de auditoria. Muito bom. Por favor, Baras. Foi muito boa a explicação dos dois, né? Só adicionando alguns itens que eu vejo, e eu tenho muito contato com muitos auditores, participando de alguns comitês de auditoria. Eu acho que ainda o auditor conhece pouco o negócio, ele tinha que entender um pouco mais do negócio da empresa que ele trabalha, para depois ele conseguir desafiar a estratégia da empresa. Então, muitas vezes, quando eu entrevisto algum candidato para ser contratado na Vale, a primeira coisa que eu pergunto para ele é sobre o negócio que ele trabalha e sobre o negócio que ele vem trabalhar na mineração. E quais são os principais riscos que ele tem no negócio que ele trabalha e no negócio da mineração. E, por surpresa, a maior parte das pessoas erram a resposta. Então, a gente está no momento de cada um fazer uma auto-reflexão a auditoria não é mais o contador, não é mais só SOX. Ele é muito mais além. A gente agregar valor para os conselheiros e mostrar que nosso trabalho adiciona valor para a empresa. E o alinhamento do plano com a estratégia da empresa é fundamental. Sempre a auditoria mostrar uma visão mais abrangente, tanto de controle e de riscos, em qualquer estratégia para os administradores e para os conselheiros, também é fundamental da melhoria da auditoria interna nessa função. Realmente é muita experiência juntos, né? Então, agora uma coisa que a gente percebe, né, que realmente os conselheiros, os comitês, cada vez procuram os auditores, né? Porque, na realidade, quem vai ao chão da fábrica são os auditores. Então, na realidade, o auditor não conhece só, eu diria, o que está escrito no planejamento estratégico, né? Como é que está funcionando as áreas regionais, né? As áreas atividade física. Então, o auditor tem aquela oportunidade de ir ao campo e verificar em loco e dar um retorno. Então, acho que é por isso que cada vez mais os conselheiros, os membros do comitê, pedem o auxílio da auditoria. Agora, nessa questão de tomar decisão, né, a gente tem que se fala muito e ter muito cuidado, né? O auditor interno, normalmente pode participar, auxiliar nas decisões, mas como fazer isso sem prejudicar a sua independência? Baras, por favor, pode começar por você. O que você tem a falar sobre isso? Então, na minha experiência, na minha carreira, eu participei de alguns grandes projetos de capital, implantação de sistemas, até mudança cultural na empresa, no modelo de gestão, e todos esses tá na estratégia da empresa, e a gente não pode esperar, depois que aconteceu o fato, trazer uma recomendação. Então, um grande projeto de capital, ele passa pela fase da contratação, da execução do projeto, e depois, no final, você traz retorno ou não. Eu tenho que fazer auditorias contínuas nesse projeto e trazer para a empresa, se ela vai conseguir acabar aquele projeto em um determinado momento, aquele orçamento desejado, e se vai trazer aquele retorno esperado. Não posso esperar só no final para trazer isso para a empresa. Ou fazer uma auditoria que não tem nada a ver e esquecer essa auditoria que é importante. O mais interessante é que, mais recentemente, as auditorias estão incluindo a auditoria de cultura, e muitas empresas estão buscando uma cultura diferente, mais voltada a risco, com mais diálogo aberto e transparente. Então, isso também é uma função que a auditoria pode trazer durante esse projeto da transformação da cultura na empresa. Não só esperar que o RH faça e depois dizer, não deu certo. Por favor, Isabel. Bom, um ponto importante aí, complementando, né, o que o Baras já falou, que eu acho que é realmente a proatividade.
a auditoria ela pode sim trabalhar junto com o negócio, sendo proativa, porque os grandes projetos precisam de um acompanhamento independente, uma visão independente. Ao longo da minha carreira, eu também participei de vários projetos, como, por exemplo, a mudança de um sistema, onde a auditoria estava presente dentro do projeto, dando um parecer para cada etapa que finalizava. O projeto só seguia para frente, né, para a próxima etapa, depois que a auditoria desse um relatório atestando que todos os riscos estavam mitigados. Então, é um grande exemplo da auditoria atuando no momento em que a empresa precisa. Então, isso agrega valor, você trabalhar, fazer a auditoria daquilo que a empresa precisa no momento que ela está vivendo. Por isso que esse alinhamento com a estratégia, esse conhecimento do andamento dos negócios é muito importante no dia a dia. Manter a independência não é fácil quando você está trabalhando dentro de um projeto, mas tem que trabalhar sempre para que o auditor mantenha sua objetividade e independência. O auditor não toma decisões, o auditor recomenda as melhores práticas de controle para mitigar os riscos. Muito bom, Isabel. Realmente muita experiência. Agora, Renato, por favor. Bom, vou complementar aqui com a opinião dos dois nobres colegas, aí foram bem completos, mas porque o auditor tem que tomar cuidado, assim, porque muitas vezes tentam colocar o auditor numa saia justa, né? Esse exemplo que vocês deram de participação de projetos estratégicos. Já participei também. A empresa desenvolve um software e pede auditoria para analisar. Não, dá sua opinião se pode entrar no ar esse sistema, né? Ou seja, o auditor fica como go não go de um sistema que custou milhões e que demorou meses de desenvolvimento, né? E o auditor fica... Então, assim, é para se fazer esse trabalho, sim, né? Mas sempre com o nosso foco, né? O nosso propósito de assessoramento, né? Então, o assessoramento, né, de avaliação, é colocar, os riscos estão aqui, os objetivos do projeto, sim ou não. Senhores, os senhores tomam a decisão, né? Os riscos estão aqui. Está faltando A, B, C ou D. Então, isso aí impacta ou não? Está aqui, a opinião se impacta. Agora, a decisão é sempre do gestor, da organização, né? Do conselho, o que seja. Então, é muito importante, se você for olhar um projeto específico. Indo na resposta muito objetiva, Paulo, aí eu recomendo para todos os auditores, né, que estão nos ouvindo, procurar o nosso famoso livro vermelho, né, nosso IPPF. Ele tem um capítulo muito bom, né, e tem as práticas, né, que são recomendáveis para cada uma delas. Então, quando você fala lá de independência, né, tem todos os critérios para você fazer um trabalho de assurance, um trabalho de consultoria, assessoria. Então, tem esse guia muito prático, eu iria gastar horas para falar todos eles, mas se você está com dúvida, dá uma lida no nosso Redbook, né, no IPPF, ele com certeza ele traz lá a forma de você fazê-lo, né, e aí a questão da independência, eu trago muito claro, aquela velha questão da gente participar, se envolver, e só pegando um gancho no que o Baras falou na primeira pergunta, acho que junto com a independência, que eu adoro ler ali o Código de Ética do IAR, acho que ele é um guia, e ele fala também não só da independência e objetividade, mas ele tem um item que eu adoro, que é o zelo profissional, né? O Baras comentou, o auditor ele tem que conhecer o negócio, né? Conhecer os riscos, ou seja, entender para poder opinar em questões estratégicas, né? Eu acho que isso é muito importante, né, do nosso código de ética, você seguir, né, e ter um zelo profissional, né? Se eu não entendo nada de sistemas, porque eu sou o chefe da auditoria, eu tenho que opinar se vai um gol ou não gol de um sistema, eu tenho que talvez recorrer à mão de obra especializada ou alguém do meu time. Então, assim, acho que o Baras tocou num assunto que eu sou apaixonado, que é você ter o zelo profissional para fazer essa questão, tá bom? E é isso, Paulo. Obrigado aí. Vamos que vamos. O Renato lembrou bem, né, essa questão da dependência, né?
o auditor atuar como consultor, né? Isso aí é um dos assuntos mais polêmicos, né? E tem muitos auditores que não se sentem bem, confortável, fazendo esse trabalho como se fosse um consultor. Agora, eu acho também que no momento atual, né, o auditor também tem que correr risco, né? Não é só a empresa que corre risco, não é só o gestor que corre risco. Acho que o auditor também tem que correr risco. Por exemplo, eu vivenciei uma experiência que a diretoria extrapolou o limite de uma compra de um produto, né? Bem acima do limite, que estava sujeito a penalidade por órgão externo de fiscalização. Então, na hora que a diretoria consultou a área jurídica, falou, não pode, que a lei fala isso. E a diretoria ficou na dúvida o que ia fazer, quer dizer, não seguiu, não parou. Aí chegou o ponto de perguntar para a auditoria, vocês da auditoria, o que vocês fariam? Vocês param o processo ou continuam? Olha, presidente, o senhor diretor, o auditor, antes de mais nada, tem que seguir a lei, né? Então, jamais o auditor pode ultrapassar essa fronteira e, provavelmente, se o senhor não seguir a lei, o senhor vai ser penalizado. Talvez o auditor tenha que dar esse feedback, né? E mesmo que você tenha que ter uma ação importante, talvez ele tenha que ir para a esfera, orientar, aí que vem a consultoria, para ele orientar e para a esfera superior, né? E para tentar arrumar uma solução para aquele caso específico. Acho que só o auditor já orientar para ele para uma instância superior, acho que já está fazendo um trabalho de consultoria e ele vai ficar mais confortável, pelo menos você deu a opinião. Agora, tem outras perguntas aqui, uma que é muito importante, né? É lógico que quando se fala de IA, empresas grandes, né? Teoricamente é fácil, as estruturas são bem servidas, né? Com estrutura de tecnologia, de processos, né? De pessoas capacitadas, os melhores do mercado. Mas nós sabemos que o mundo não é assim, o mundo real, né? Tem as empresas pequenas e empresas médias, né? Então, essas empresas pequenas e médias provavelmente ainda não têm aquela facilidade de acesso aos auditores, normalmente uma equipe pequena, de ter um acesso ao conselheiro, ao comitê, né? E como vocês poderiam passar para a gente, como esse auditor que ainda não tem esse bom relacionamento com a esfera de governança acima pode adquirir a confiança dos comitês, dos conselhos, para poder atuar com mais tranquilidade e contribuir para a organização. Começa pelo Baras, a não ser que começou outra vez, pode ser. Acho que é a vez da Isabel. Isabel. Tá bom. Ladies first. Tá certo. Não, o ponto importante aí é a confiança, porque o auditor ele tem que ser uma pessoa confiável da administração. Além de reportar ao conselho de administração ali, que é a melhor organização, né, onde o auditor garante a sua independência, é importante também que esse conselho ou os comitês ou empresas menores que não têm essa estrutura, têm os sócios, por exemplo, é uma empresa familiar, é importante que essas pessoas confiem no auditor, que acreditem no potencial e o quanto que o auditor pode agregar valor para a empresa. E como que conquista isso? Ao longo do tempo, fazendo trabalhos que mostram os riscos, que mostram a importância de um controle interno, onde que um controle interno vulnerável pode trazer um prejuízo para a empresa, muitas vezes até calcular, até estimar esse potencial prejuízo, ajuda os gestores, né, os administradores a entender o impacto daquele controle vulnerável ali no seu processo, na mitigação dos riscos. Então, o auditor, quando ele fornece um serviço e justifica aquele serviço em cima de fatos, apresenta os pontos, os riscos e as vulnerabilidades e o potencial de perda, o conselho aproxima e aumenta a confiança no auditor. Isso vai levando essa proximidade. Isso é um trabalho diariamente, dia após dia, fazendo esse trabalho para poder conquistar a administração. É isso aí.
Por favor, Baras. Eu gosto muito de falar da estrutura da empresa e da auditoria, principalmente da auditoria interna. Então, um departamento que está bem estruturado, montado o seu universo auditável, sabendo tudo que pode auditar, tudo que é possível, quanto tempo vai demorar para auditar aquilo. Eu, por exemplo, tenho 4 anos que eu consigo cobrir todo o meu universo auditável, sendo que o risco alto eu cobro todo ano, o risco médio de 2 a 3 anos e o risco baixo cada 4 anos. Quando uma auditoria é menor, ele não vai ter esse mesmo, pode ser 7, 10 anos. Então, ele precisa saber quais são os riscos principais que vai auditar, combinar isso com o conselho, sempre. Esses são os riscos principais que o conselho ou o comitê de auditoria que audita e realizar o trabalho nessas áreas específicas. Além disso, que eu acho que é fundamental quando eu participo de um comitê de auditoria, porque eu gosto da visão mais abrangente do que específica. Eu não quero que um auditor chegue esse relatório de auditoria específico, eu achei um contrato que não foi assinado. É muito pouco. Eu quero saber, o ambiente de controle da empresa, ele está bom, não está bom? Comparar um ano anterior do resultado das auditorias com o ano atual. Então, montar diversos indicadores para que os conselheiros e os comitês se acostumem e consigam comparar se a empresa está evoluindo ou não está evoluindo no ambiente de controle. Muito bom. Por favor, Renato. Bom, Paulinho, acho que a Isabel tocou um assunto bem interessante, o Baras também dando essa visão, né, holística, né, do ponto. O pessoal, lá onde eu trabalho na Transpetro, o pessoal deve estar cansado de me ouvir falar 2 expressõezinhas muito curtas em inglês. Uma, eles acham até que eu sou mineiro, mas não sou, não. Sou carioca. É o famoso, eu brinco, falo, quando ele me vem com um ponto, né, ou seja, quando o auditor chega com o produto do trabalho dele, são perguntas que eu já cansei de ouvir dos conselhos, né, de administração, já passei em 8 empresas diferentes na minha carreira. É o famoso why, né, o famoso why. Não sou mineiro, mas o why do inglês é por que isso aconteceu, né? Você ir atrás dos 5 porquês, né? Técnicas tradicionais de administração, de solução de conflitos, né? Ou seja, o why. Por quê? Por que aconteceu? O conselheiro quer saber que ocorreu um contrato não assinado, né? Ok, isso é só a consequência, né? Então, assim, o why. Por quê? Assim, eles brincam, né? Falam, Renato, você parece mineiro. Tudo é why, why, why. Falo pelo menos 5 vezes, né? E, para o outro lado, que aí é como ele vai passar a confiar em mim numa visão estratégica, é o que eu brinco do so what. Tá, você achou um pagamento duplicado, R$1 milhão. E aí, so what? Que consequência que isso traz para o negócio? Né? Que consequência isso traz para o meu planejamento estratégico, né? que é o tópico desse bate-papo nosso aqui. Eu achei a área de negócio não vem atingindo o nível de consumo de manutenção, né? Executando adequadamente os contratos. E aí, so what? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está com o nosso ativo lá operacional ali, né? Ou não, isso é normal, né? Ou mesmo, encontramos um desvio de 1% na produção de um produto A ou B. Esse 1% é o quê? É pouco? É muito? O que isso significa, né, no valor da ação, né, na receita da companhia, né, no planejamento estratégico? Significa que eu não estar executando o meu plano, né, de projeto é o quê? Então, daqui a 5 anos eu não vou atingir minha iniciativa estratégica. Então, assim, pessoal, meus auditores devem estar cansados meus colegas de trabalho, né, de me ouvir no meu why e no meu so what. Eu acho que quando a gente começa a praticar isso, como a Isabel comentou, no dia a dia do nosso projeto, né, o Baras também colocou essa questão de olhar o todo, né, a questão da gestão, eu acho que isso nos gabarita a ser ouvido, né? Ser ouvido. E quanto mais a gente fizer esse trabalho, dia a dia, processo a processo, teste a teste, a gente vai ganhando corpo, né? Vai ganhando proficiência, vai ganhando experiência,
para aí sim, aí um conselho você realmente virar, como o Richard Chambers fala, né, um trusted advisor, né, um conselheiro confiável, onde o próprio comitê de auditoria, o próprio presidente começa a te fazer perguntas. Ele não quer um trabalho de auditoria, ele quer a pergunta porque ele viu que você já fez diversas vezes essa pergunta, né, ao longo daquele negócio, né, de toda a cadeia de valor. E aí, pegando um gancho no que você comentou, Paulinho, que o auditor vai no chão de fábrica, e eu concordo. E por que eu acho lindo a profissão de auditoria? É porque realmente a gente consegue fazer o link entre o chão de fábrica e a iniciativa estratégica. Então, quando a gente faz esse laço, porque quando um conselho, um comitê de auditoria conversa com a diretoria, ele está no lado estratégico. O diretor, muito experiente, ele está falando de estratégia e de resultado. O conselho não vai até a ponta. E talvez nessa cadeia, que pode ser uma multinacional, como o Varas comentou, diversas culturas diferentes, os processos ou as ordens nos seus planos táticos podem se perdendo, os riscos podem ir ocorrendo e você efetivamente tem uma realidade diferente. Então, a realidade que o auditor acha no chão de fábrica, será que ela vai espelhar aquela estratégia? Então, assim, você tocou num ponto que eu acho que é nossa função fazer esse link e trazer no relatório de auditoria, trazer na explanação. Eu acho que aí sim, juntando um pouquinho da experiência dos 3 nobres colegas aqui, eu acho que aí sim a gente vai ser uma pessoa confiável. E aí, Paulinho, voltando na tua pergunta de empresa pequena, como o Baras também já tocou no assunto, eu já fui auditor de uma empresa onde tinha eu e mais 2 só, uma outra que fui eu e mais 4, também já fui participei de departamentos com 50, 40 auditores, hoje, lá na Transpetro, e eu acho que isso independe. Eu acho que esse zelo profissional, esse trabalho que, como foi comentado da Isabel e do Baras, dia a dia e fazendo o link entre campo e estratégia, só para dar um exemplo, não existe projeto de auditoria que eu comece, a não ser por uma razão muito específica, e aí justificada, que o meu auditor não tem que colocar qual é o link daquele objetivo de trabalho com a iniciativa estratégica. Porque senão eu não vou conseguir agregar, eu não vou conseguir dar uma opinião, eu não vou conseguir ser ouvido. Paulinho, você vai lembrar de mais de 10 anos atrás, a gente discutindo que o auditor tinha que ter um lugar à mesa, Era essa a frase, Agora, será que a gente se coloca gabaritado a ter esse lugar à mesa, Ou seja, a discutir estratégia, se eu não consigo fazer o link do meu trabalho com a estratégia? Eu acho que fica aí essa reflexão para os auditores que estão nos ouvindo aí, essa reflexão que eu posso contribuir. Obrigado, não sei se eu acabei falando demais aqui, mas é sempre bom, a gente sempre se empolga na nossa profissão, Não, falou bem. Bom, muita experiência aqui nessa mesa de debate, eu não estou chamando ninguém de velho, estou chamando de experiente, Tem mais de 100 anos de experiência aqui nesse debate. Então, 100 anos em segmentos de empresas diferentes, atividades econômicas diferentes. Então, eu acredito que essa experiência que se passa, principalmente para os novos, é importante. E agora, o que acontece? Nesse mês assim, de conscientização da auditoria interna, mês de maio, que é a comemoração mundial, que a gente poderia falar para os participantes, nossos associados, como aproveitar essa data, esse mês, e cada vez se interagir mais, principalmente com a alta gestão. Eu falo isso porque eu lembro que, quando eu comecei, eu sou mais velho aqui, de auditoria, talvez, o auditor tinha medo de procurar a governança, a autogestão, a alta administração, e a alta administração também não procurava a auditoria. Então, ficava um com receio do outro. Então, isso inverteu totalmente, como o Renato falou agora.
praticamente o auditor tem uma cadeira na reunião do comitê, conselho fiscal e conselho de administração. Então, realmente, o que foi falado aqui, acho que está mais ou menos, é um pensamento uniforme, né? Essa participação cada vez mais ativa junto aos comitês, né? e conselhos, preservando a independência, mas sem ter medo de colocar a sua opinião, né? Com uma certa reserva. Você sendo imparcial e independente, você consegue dar um feedback que normalmente a gestão espera da gente, né? E também que, num resumo geral, que todos concordam, né? Capacitação, independente do tamanho da empresa, porque o importante é você ser a pessoa de confiança, né? E ter credibilidade junto à gestão, né? Para você opinar e fazer com que a empresa siga no rumo certo. Então, para fechar nesse mês de conscientização, o que a gente poderia passar para os nossos associados participando de uma forma geral nesse mês específico e especial de auditoria interna? Por favor, Baras. Baras foi o último, né? Posso começar. Para mim, assim, o que eu gosto muito de todos os departamentos que eu montei de auditoria ou reformulei é ter um padrão. A auditoria interna, para mim, tem que ter padrão. Esse padrão, o IA ajuda muito, tem o IPPF, ou com outros materiais, você montar o Audit Charter, você ter os seus programas de trabalho, você ter suas normas, e com isso ajuda muito o auditor, qualquer auditor novo que entra, uma empresa que tem padrão, fica muito mais fácil ele executar. A segunda parte é ter um planejamento bom, você conhecer teu universo auditável bem, saber quais são os riscos e conectar esse universo auditável a teus riscos. E depois é treinar a tua equipe, ter uma liderança boa em cima de uma equipe bem treinada para a execução dos trabalhos. Hoje antigamente a gente tinha um auditor que era só contador. Aí depois aumentamos para o auditor que conhecia um pouco mais, outras atividades, de TI. Hoje, tem um exemplo, eu tenho 13 pessoas que são engenheiros. Eles fazem auditoria de engenharia, de manutenção, eles vão para o campo e olham não é só o compliance da manutenção, se tem ordem de manutenção vencida, não, eles vão ver se a manutenção foi bem feita. Então, está cada vez melhorando mais e abrangendo áreas que a gente não tocava antigamente, ou tocava só pela parte de compliance. Isabel, está fechado o teu microfone. Bom, do meu lado aqui, eu acho que a principal mensagem que a gente deve deixar para os auditores participe da criação da cultura de controles internos e gestão de risco da empresa. Então, do mesmo jeito que você vai falar com um conselho de administração, falar também, achar as palavras certas para falar com o pessoal operacional. Criar a cultura de controle interno. Você só vai desenvolver isso conversando, falando, mostrando no dia a dia ali dos seus processos, toda oportunidade que tiver, o que é a importância do controle interno na mitigação dos riscos no dia a dia das pessoas. Porque os gestores só dão valor ao trabalho do auditor a partir do momento que ele entende, que ele reconhece isso. Então, faz parte da função e da divulgação do trabalho do auditor passar esse conhecimento. Então, acho que é muito importante a gente trabalhar também nessa informação, para fortalecer cada vez mais a cultura de controles internos e gerenciamento de risco na empresa. Ter uma equipe multidisciplinar é extremamente importante, porque só vai contribuir e agregar com os mais diversos trabalhos de auditoria que a gente vai fazer. Então, permite que a auditoria tenha essa flexibilidade de permear por toda a empresa. Então, a principal mensagem é exatamente que eu gostaria de deixar, é a contribuição do auditor na formação da cultura de controles internos da empresa. Vamos trabalhar nisso. Renato, por favor. Bom, eu tinha anotado aqui na minha santa cabecinha, né, quando recebi o convite para participar desse bate-papo com os nobres colegas,
E uma das coisas que mudou muito ao longo do tempo, mas eu ainda não vejo isso como uma grande prática de auditoria, e talvez o IAMEI, né, o momento de conscientização da auditoria, eu trago também para conscientizar o auditor. O que eu poderia falar, né, que está aqui na minha cabeça? A Isabel chegou a tocar um pouco nesse assunto de conversar, mas eu vejo alguma coisa um pouco mais forte no sentido da empatia, né? O auditor, ele tem que ter empatia. É muito fácil tacar a pedra no telhado de vidro dos outros, né? Sem entender a realidade daquela área, daquela situação, se teve recursos, se foi adequadamente debatido. E uma coisa que eu acho muito importante, quando você sai de uma evolução de auditoria, de teste de controle, como o Baras comentou, de dar opinião sobre a questão do controle, se aquela área ou filial ou departamento ela está evoluindo em questões de governança, riscos e controles, eu acho que a gente tem que parar de ir lá e só escrever o que está errado, né? Eu acho que a gente tem que escrever o que é bom. Então, se eu fiz 10 testes de auditoria ou 6 testes de auditoria, fiz 6, e para 5 eu não achei exceção, só achei uma, e se é um risco alto, vamos falar, vamos ter coragem de falar realmente o problema. Se for um risco médio, é um risco médio, faz parte, né? As empresas não vivem à beira do abismo todo momento, né? Os riscos são naturalmente gerenciáveis, alguns com fortes evidências e controles, outros nem tanto, mas eles são gerenciáveis, né? Então, assim, vamos dar opinião sim, no que está errado, mas vamos dar opinião sobre todo o nosso escopo. Eu acho que o que eu trago nesse meio de conscientização é justamente essa questão de ser empático, e se você testou 6 e 5 deu bons resultados, por que não endereçar isso na conclusão do trabalho? Ou uma boa prática, de repente aquela área específica está fazendo um negócio que você sabe que é best in class, né? Então, por que não referendar isso, né? Então, eu acho que isso é um ponto que eu tento trazer sempre nos trabalhos de auditoria, nas empresas onde eu passo, da gente não só ser o cara que critica, mas o cara que critica, mas também pondera o que está sendo. Não estou falando aqui para a gente ficar jogando confete, não é isso. É reconhecer que uma área está razoavelmente gerenciada, né? Então, eu acho que essa opinião balanceada que a gente tanto ouviu na década passada, eu acho que ainda tem muito campo para evoluir dentro da auditoria interna, tá? Então, esse é um ponto. E o último ponto, para finalizar, quando a gente fala de trabalho interno da companhia, a Isabel ponderou bem, o Paulinho, o Baras, mas eu vejo também o resultado externo do nosso trabalho, né? O quanto que outros stakeholders estão vendo do nosso trabalho. Vamos dar um exemplo. Grandes companhias, aí grandes não de tamanho, mas em quantidade, né? Várias empresas publicam seu relatório de administração. E a pergunta que eu sempre fiz nas que eu trabalhei é: cadê a área da auditoria interna? Cadê, nem que seja uma folhinha no relatório de administração? Porque o relatório de administração comenta sobre a gestão, comenta sobre a governança, comenta sobre a gestão de risco, o ambiente de controle interno. Por que não falar da auditoria interna? Então, o auditor interno que está me ouvindo aqui, vá na sua área de comunicação, vai na sua área de relação com o investidor ou controladoria, descubra qual é a área sua que faça isso e pergunte por que não faz menção, né? Nem que seja um parágrafo, né? Um item, um parágrafo, uma página, aí depende do tamanho da empresa. Por que não falar como a auditoria está organizada, que ela segue os padrões do IPPF, ou normas da CGU, Intosai, Banco Central, o que seja. E quais são a quantidade de pontos, né, ou risco mitigados, ou filiais visitadas, processos auditados, quantos follow-ups foram feitos. Ou seja, isso tudo é o nosso resultado, né, é a nossa conscientização, não só interna,
como externa. Né? Então, eu trago esses 2 pontos aí para essa pergunta. Uma é a conscientização interna através da empatia e o outro é a conscientização externa através dos nossos resultados no relatório de administração. Tá bom, Paulinho? É muito bom. É muita experiência vivida aqui nessa mesa de debate, né? Uma coisa que eu também gostaria de aproveitar, se vocês permitirem, o auditor, ultimamente, quer dizer, a auditoria em si, às vezes tem que contribuir também com a organização, porque a auditoria forma os profissionais com a consciência muito forte, né, do controle interno, né? E muitas vezes você faz trabalho de auditoria e você encontra fragilidades, né, em algumas áreas críticas da empresa, e às vezes fragilidades que causam até prejuízo, né? Pode surgir fraudes. Então, acontece quando a auditoria está com essa credibilidade alta, que ela é chamada pelos comitês, pelos conselheiros, até pela direção, né, que há algum tempo atrás isso não acontecia. Hoje, um diretor chama a auditoria para resolver uma questão que ele não sabe o que está se passando no campo na área dele. Então, já chegou o ponto de ter gestores, diretores e solicitarem a cessão de um auditor para trabalhar em determinadas áreas, né? Eu acho que a gente também tem que levar isso em consideração, nesse mês de conscientização, que a auditoria também pode ceder seu profissional para algumas áreas, pode até trocar e formar um novo auditor, né? Eu acho que isso também é uma troca interessante, porque você vai fortalecendo o sistema de governança e a estrutura de controle interno, como a Isabel falou, e você também falou, todos aqui falaram sobre isso. Então, acho que essa mensagem eu gostaria de deixar, porque eu já fiz isso na minha vida profissional, e o outro lado ficou muito satisfeito, né? Que recebeu um auditor lá para tocar um negócio que ele tinha dificuldade de tocar e era sensível para a organização. Eu acho que a gente também tem que ter acho que o Renato que falou, né, Renato? Você chegar depois que o fato ocorreu não adianta, você tem que ser preventivo, né? Então, é uma oportunidade de você fornecer a sua mão de obra e treinar novos profissionais de auditoria e ajudar a organização. Bom, essa mesa de debate vai ser distribuída, né, vai ser colocada no site, à disposição dos associados, dos participantes. E sabe que o IA Brasil está à disposição tem treinamento específico, né, exatamente para essas questões de controle interno, de auditoria operacional, auditoria em fraude. E, inclusive, a gente está com um treinamento novo que é você preparar o auditor para atender os órgãos de governança, né? Porque, às vezes, o auditor não tem essa relação como rotina. Então, o IA agora vai estar partindo para um treinamento visando aproximar cada vez mais os auditores da alta gestão. E em breve teremos um webinar, né, com conselheiros, justamente para você dar essa visão, né, como lidar com o auditor, para lidar com os comitês e conselheiros. E já estamos preparando o Combrai também, que será um evento internacional grande, com mais de 1.000 pessoas, e em breve nós estaremos aqui à disposição. Então, agradeço a vocês pela excelente participação, né? E essa passagem de experiência nesse mês de conscientização da auditoria é muito importante para a nossa profissão e para aqueles que estão querendo entrar na nossa profissão. Muito obrigado a todos e até breve.